bichinhos de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo em quem tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Te libertará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Todos estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Temos aqui, né, visitantes nessa noite, né? Amanda. Cadê a Amanda? Amanda, seja bem-vinda, Amanda. Veio com a Raquel, né, a primeira vez que está conosco, olha que bênção. A Ione também, né? A Ione. Vamos ver aqui quem está ali já, glória a Deus. A Flávia trouxe a mãe, olha só, qual que é o nome dela? Silvia. Como que a igreja recebe os irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar um minutinho com Deus? Vamos ou não vamos? A igreja está feliz nessa noite? Irmãos, a oportunidade que nós temos de poder entrar na presença do Santo, dos santos, é única. A gente não sabe se amanhã a gente vai ter essa oportunidade. Então nós temos que aproveitar cada minuto, cada segundo, cada instante que Deus permite nós termos esse acesso. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nunca dispensa ninguém de mão vazia. Você sabia disso? Sempre que a gente se posiciona diante de Deus, Deus ele tem algo a fazer nas nossas vidas, tem algo a colocar nas nossas mãos. Você acha que você veio aqui nessa noite à toa? Você não veio aqui nessa noite à toa. Você veio aqui porque existe um propósito que está interligado a você.
Você acha que o Espírito Santo não tocou sobre o seu coração e não trouxe o convencimento de você hoje estar aqui? Por quê? Porque aqui é diferente de outros lugares? Não. Porque o Senhor marcou algo com você aqui hoje. Assim como Ele pode marcar algo com você dentro do teu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, na padaria, em qualquer lugar. Mas eu creio que Deus Ele vai falar com cada um aqui nessa noite, amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Queremos já agradecer ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua santa presença, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nas nossas vidas. Senhor, nós já Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações, transgressões, pelos feitos, Senhor. Se nós fizemos algo na consciência ou inconscientemente que tenha desagradado ao Senhor, Pai, nos perdoa. Nós queremos entrar na Tua santa presença justificado pelo Senhor, Pai. Queremos entrar na Tua santa presença, Pai amado, com o nosso coração aberto para receber o maná espiritual que o Senhor tem a depositar sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, eu uso a autoridade que o Senhor tem me dado para decretar, Senhor, que toda obra do inferno e tenta investir para causar distração no povo, para não receber a palavra, que nessa noite seja destruído agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, toda distração, toda investida de Satanás para tentar roubar a semente, a palavra, eu decreto agora, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Os anjos do Senhor cerquem este ambiente, cerca esta vinha, Pai, para que haja produtividade nos corações, para que vidas, de fato, estabeleçam raízes em Ti, firmes na verdadeira rocha. Ah, Senhor, eu Te louvo por cada alma que o Senhor enviaste sobre este lugar. Eu louvo e glorifico ao Senhor pelas vidas que hoje aqui pisaste. Bem eu sei, Pai, que o Senhor as trouxe para falar com cada uma delas através da Tua palavra, Pai. Senhor, Tu sabes que de nós humanamente não sai nada, mas é do Senhor que vem a palavra, é do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o maná, é do Senhor, Pai amado, que vem tudo aquilo que é necessário ser estabelecido sobre essa terra como justiça. Por isso eu me coloco diante do Senhor, Pai, e decreto que tens liberdade, Espírito Santo, para instruirmos na palavra, para que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, um transbordar da Tua graça. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de deitar, acordar e levantar, porque o Senhor tem sido sustento nas nossas vidas, Pai. Eu louvo ao Senhor, Pai, e decreto também, Senhor, na autoridade do Teu santo nome, que todo impedimento seja destruído em nome de Jesus. Amém, igreja? Deixa isso aqui. Glória a Deus. Deixa aqui mesmo. Aleluia, Jesus. Podem se assentar. Eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Amém? Deixa aqui. Romanos capítulo 13. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Veja se o programa ele vai conseguir abrir. Glória a Deus. Romanos capítulo 13. Todos acharam? Amém? Que vai dizer assim, a gente vai ler do versículo 1 até o 7. São poucos versículos. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há
foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que fazem mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre autoridade, submissão, autoridade, que é o que o Paulo está dizendo aqui aos romanos. Amém? Nós vamos ver que Paulo ele escreve aos romanos trazendo essa recomendação, justamente porque havia uma perseguição muito grande contra os cristãos. Os governantes, as autoridades, eles constantemente queriam destruir a fé cristã. Eles queriam o quê? Mas Paulo ele trazia aos homens a instrução para que eles viessem respeitar as autoridades, porque todas elas eram constituídas por Deus. Essa ordem que Paulo ele traz, essa instrução, essa recomendação, não servia só para aquele tempo, naquela época. Serve até os dias atuais. Por exemplo, nós temos Pilatos. Pilatos era uma autoridade? Sim ou não? Vamos rapidamente em Mateus capítulo 26, versículo 57. Glória a Deus. Então, fica tranquilo, se não dá para abrir a Bíblia, fique em paz. A gente ia colocar a Bíblia aqui, mas acabou dando um probleminha e não foi possível. Mateus capítulo 26, versículo 57. Todos acharam? Veja só. O texto ele inicia dizendo: Jesus ele é levado preso. Preste bem atenção. E ele é levado por quem? Por autoridades. Ele foi levado ao sumo sacerdote, cujo nome se chama Caifás. A Bíblia vai dizer que havia uma assembleia sobre a casa de Caifás. Era composto mais ou menos por 75 pessoas, aonde lá eles julgavam algumas causas. E eles estavam buscando acusação contra Jesus. Eles estavam o quê? Buscando. Veja só. Diga-se comigo, o poder versus a autoridade. Nós vamos ver aqui que dentro desse texto, de Romanos, aonde a gente vai estar abordando, nós vamos ter uma luta muito grande entre o poder e a autoridade. Nós vamos ver qual pode mais. Aleluia. Nós vamos ver qual que de fato tem uma consistência genuína, se é o poder ou se é a autoridade. O texto vai seguir dizendo que é levantado testemunhas falsas contra Jesus. Surge duas pessoas
E começam a dizer, não foi ele que disse que derrubaria o templo e reconstruía em 3 dias? E os homens levantaram acusação contra Jesus, de uma forma errônea. Se eles levantaram falso, era a oposição do que é verdadeiro, sim ou não? Mas por que havia isso? A perseguição. Você já se perguntou por que você é tão perseguida? Você já se perguntou por que você é tão perseguido? Será que existe algo de Deus dentro de você? Porque de fato a gente tem a ciência que havia dentro de Jesus o quê? O Espírito Santo. O próprio Jesus, ele dizia, bom não sou eu, bom é o Pai. Quando o homem iam até ele, diziam, tu és bom, ele não, bom não sou eu, bom é o Pai. Jesus carregava, portava algo bom. Ele portava a presença de Deus. Muitas das vezes, você sofre perseguição e perde a consciência de que as lutas, quando elas surgem contra a sua vida, é justamente por isso. Porque existe um projeto de Deus, algo bom de Deus na sua vida, que de fato às vezes até você desconhece. A Bíblia diz que Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o meio, é o eterno. Ele conhece tudo e todas as coisas. Quando Satanás ele assiste a vida de uma pessoa e ele vê, como Timóteo, por exemplo, ele vê que a sua geração, a sua mãe, a sua avó, eram o quê? Mulheres de fé. A sua geração tende ao quê? A alcançar a mesma linhagem. E quando pessoas têm a sua linhagem, cuja a sua fé está incumbida em Jesus Cristo, a sua geração também tende a herdar esse galardão. Por isso que Jesus constituiu o reino em amar o nosso próximo. Por quê? Porque se Jesus mandasse você amar só o teu próximo, né? Digamos assim, só o teu próximo, ele poderia invalidar, de repente, você não amar também os seus familiares. Mas os seus familiares também é o quê? O teu próximo. Então não tem como para onde fugir. Preste bem atenção. Jesus sendo uma autoridade, Jesus ele é levado a esse sinédrio, a esse conselho, mais de 75 pessoas. E eles dizem, você diz ser o filho do homem, o filho de Deus? Jesus diz, tu disseste. Versículo 64, o que Jesus disse? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho assentado à direita e vindo sobre as nuvens do céu. Se você for validar o versículo 65, você vai ver que novamente eles acusam Jesus de blasfemar. E o que é que eles fazem? Eles trazem uma condenação. Veja que nós vamos ver homens usurpando de poder contra uma autoridade. Homens que estavam usando de um poder para subjugar segundo a sua consciência. É o que eu falo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Será que se de fato os olhos daqueles homens estivessem abertos ao ponto de compreender quem era Jesus, eles chegavam a essa conclusão? Não. Versículo 67 vai dizer que aqueles homens, após acusar ele, eles cospem na cara de Jesus. Eles batem na cara de Jesus. Mas sabe o que é incrível, que me chama a atenção? Isaías 53, 7 diz, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua,
Jesus, ele andava sobre a justificação de alguém. Jesus não abria a boca para bater boca com o homem. Quando eu vejo Jesus abrindo a boca é para ensinar. Quando eu vejo Jesus abrindo a boca é para repreender Satanás. Preste bem atenção, Deus vai falar com pessoas aqui nessa noite. Só que não para só por aí. Nós vamos lá em João, capítulo 19. O texto vai dizer acerca da decisão que Pilatos toma contra Jesus. A Bíblia vai dizer que quando esses homens, eles trazem a condenação, eles agora levam para Pilatos e diz: Pilatos, está nas tuas mãos. Você agora vai julgar a causa dele. Mas Pilatos não achou nele crime algum, a Bíblia vai dizer. Aleluia. Porém, o povo gritava: crucifica ele, crucifica ele, crucifica ele. Resumindo, Jesus é levado à cruz. Eles colocam ele diante daquela cruz. Aleluia. E Pilatos olha para ele e diz assim, vocês vão ver no versículo 10. Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho um poder para te crucificar e tenho um poder para te soltar? Olha o que Pilatos fala para Jesus. Não falas a mim que eu tenho um poder para te crucificar e para te soltar? Jesus, ele abre a boca só para justificar algo. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Escuta, deixa eu falar algo para você. Pilatos tinha poder. O que Pilatos tinha? Mas Jesus tinha autoridade. Veja que quando Paulo ele escreve aos romanos, ele está dizendo: ei, sujeitem às autoridades. Jesus ele deu o exemplo disso. Quando Jesus é levado ao sinédrio, ao conselho, a Caifás, ele fica quieto. As pessoas se levantam contra ele, falsas acusações, mesmo ele cometendo atos bons. Ele é subjugado à morte por dizer: eu sou filho de Deus. Olha que injustiça. E na grande maioria das vezes, nós seres humanos, falando aqui da terra, não queremos nos sujeitar às autoridades. Você sabia que seus pais são autoridade? Você sabia que existem as autoridades judiciais aí também? Sim ou não? Aleluia. Você sabia também que tem as autoridades sacerdotais? Sim ou não, igreja? A igreja está comigo? Eu estou pregando aqui sozinho? Agora compreendi. Veja que o próprio Jesus ele diz: cara, você só tem autoridade, você só tem poder, porque foi dado do Pai. Para quê? Para cumprir algo. Que algo? Aqui em Romanos 13, versículo 5 vai dizer: portanto é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela... Uma coisa que Jesus tinha era consciência em Deus. A consciência é um estágio de certeza. A consciência é um estágio de obediência. A consciência é uma revelação ainda mais profunda. Aleluia. Por que Jesus andava no estado de consciência? Porque a palavra revelada estava sobre ele. Só que no versículo 7 ele vai dizer assim, ó: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O que Jesus ele está fazendo aqui? Ele está cumprindo aquilo que está saindo da boca de Paulo. Ele está cumprindo as regras, as leis. Vão condenar? Vão. Mas eu sei que essa condenação está sendo cooperada para um bem maior. Jesus já sabia que após ele ser crucificado,
ele iria retornar sobre essa terra. Jesus, ele tinha consciência de que eles estavam fazendo uso de um poder, justamente porque Deus delegou isso a eles. Mas Jesus, ele tem uma convicção aqui em Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. O texto vai dizer que após Jesus ser crucificado e ele ressuscitar, sabe o que Jesus diz? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Escuta, acabou, Pilatos, o poder agora está nas mãos de Jesus. Você sabia que uma autoridade, ela governa mais do que alguém que carrega poder? Sabia disso? A Bíblia diz que tudo que concordares no céu será ligado aonde? Na terra você pode até herdar poder, mas no céu só é autoridade. Só acessa quem tem autorização. E essa autorização, ela vem por meio de Jesus. Vamos voltar aqui. Mateus capítulo 4. A Bíblia vai dizer, todos conhecem esse texto, que Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado. Essa palavra tentado não faz nem parte do vocabulário de Jesus. Por quê? Porque nele não foi achado mácula nenhuma. Porque nele não foi achado mancha nenhuma. Era impossível Jesus ter o seu DNA contaminado. Por quê? Porque ele era separado, diga. Ele era separado. A Bíblia vai dizer que ele, tendo jejuado 40 dias, ele teve fome. Nós vamos ver que Jesus, ele tem uma necessidade aqui, como todos nós temos. Sim ou não? Ele teve fome. Se ele teve fome, há uma necessidade envolvida. Satanás se apresenta diante de Jesus e diz: se você é filho de Deus, manda que essas pedras... Olha só. Satanás, ele experimenta Deus. Vamos trocar essa palavra de tentação por experimentar. Satanás experimenta Jesus. Satanás experimenta quem? Jesus, ele olha para Satanás e diz: nem só de pão, mas de toda. Veja Jesus abrindo a boca para combater Satanás. Ele não abre a boca para falar em sinédrio de homem. Enquanto os homens tentam acusá-lo, levantá-lo falso, ele mantém, sua boca calada, visando ser justificado por quem? Mas quando Satanás tenta ele, ele usa o quê? Ele usa o quê? A palavra. A palavra. Veja que a palavra, ela tem um objetivo diante das nossas vidas. Combater quem? Satanás, diga. Jesus não precisava ter que provar nada para Satanás. Tanto que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem. Ele está dizendo: eu não preciso usar poder para provar de quem eu sou filho. Eu já tenho autoridade. Nós estamos falando do início do ministério de Jesus. Jesus poderia muito bem fazer aquelas pedras virarem pães, mas Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem. Veja que poder é até bom, mas a autoridade é melhor. Poder você pode adquirir com imposição de mão, mas a autoridade com renúncia. O que é poder? Uma influência de Deus, do Espírito de Deus que vem à posse de você para um movimento em favor do reino. O que é autoridade? É aquele que está sentado à destra do Pai.
É aquele que não precisa ficar provando nada para o homem. É aquele que não precisa ficar se justificando para o homem. Deus está mandando eu perguntar aqui, por que você está buscando se justificar para homens? Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra. Você está firmado na palavra? Jesus, ele tinha a identidade dele em Deus bem afirmada. Ele não precisava ter que demonstrar nada para o adversário. Vai vir muitas pessoas querendo provar o seu caráter. Você já sabe o que tem que ser feito agora? Mas por que Satanás ele tentou Jesus a esse nível? Porque Jesus carregava algo chamado autoridade. Escuta, Satanás ele chega diante de Jesus e diz: pula do alto. Porque a palavra, né, não é assim que está dizendo? Diz que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito e ao teu favor para te resgatar. Satanás não para por aí não. Quando ele viu que Jesus estava falando da palavra, ele usou a própria palavra para tentar experimentar Jesus. E o que Jesus diz? Porque está escrito no versículo 6, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. O que Jesus disse no versículo 7? É Satanás dizendo: eu conheço a palavra, mas Jesus disse: eu também conheço, também não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu te falar. Existem pessoas, coisas que parecem até de Deus, mas não tem fundamento de Cristo. Nem tudo que aparentemente emana poder, de fato ali está a autoridade de Cristo. A Bíblia diz que Satanás ele vem como anjo de luz para confundir até os próprios escolhidos. Veja que Satanás tem poder. Ele se apresentou diante de quem? De Jesus. Veja que Satanás se apresenta diante de Jesus, e se ele apresenta diante de uma autoridade, ele apresenta para experimentar essa autoridade. De fato, ele queria roubar a autoridade que havia em Jesus. Satanás não para por aí. No versículo 8 ele vai dizer: ele transporta Jesus a um monte muito alto e mostra o quê? Os reinos. Está no plural. Reinos. Ele não mostrou um reino. Ele mostrou os reinos. E ele diz: curve-se diante de mim, e tudo isto se prostrares e me adorar. Preste atenção. Lá em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus ele constitui Adão e Eva autoridade para governar os peixes dos mares, as aves do céu, os frutos do campo e até mesmo colocar nomes sobre os animais. Deus dá uma ordem para eles ainda: multipliquem. Multipliquem. Vejam que eles estão embaixo de um governo de quem? De Deus. Embaixo de uma autoridade, há uma autorização eles estão tendo. Mas quando eles começam a dar ouvido à serpente, a Satanás, Satanás
em acessar a eles com o seu poder, com a sua astúcia, experimenta eles também. Eles caíram. Caíram no quê? No pecado. Veja que nós não estamos falando de cigarro, bebida, nós estamos falando de desobediência. Isso é muito mais grave. Porque não adianta você estar dentro da igreja, não fuma, não bebe, é marido de uma mulher só, mas anda em desobediência com Deus. Isso é grave, gravíssimo. É muito sério. Eles desobedecem. Eles saem agora debaixo do governo de Deus e eles é lançado para fora do Éden. Ou seja, eles saem agora da glória, da vinha, e Deus os põe para fora. Por quê? Satanás, ele oferece para ele e diz assim, ó, se vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir, você vai ter poder igual a ele. Satanás ofereceu o que para eles? Poder. E o que Satanás ofereceu para Jesus lá na tentação? Adão, Eva, de fato trocou a autoridade pelo poder. E olha o resultado. Jesus na tentação, ele não trocou a sua autoridade pelo poder. Mas o poder foi consequência da obediência que ele portava. Porque nós vamos ver em Mateus 28, 18. A mim foi dado o poder sobre os céus e a terra. Preste atenção. Deus, ele implanta dentro de todo ser humano uma medida de fé. Uma medida de fé para acessar uma autoridade. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo, eu já falei isso. Quando Adão e Eva estavam embaixo da obediência de Deus, a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente, ou seja, o Espírito de Deus era unido com a alma deles. Eles tinham uma matéria física, mas o seu espírito e a alma é unida a Deus. Dentro da teologia, isso se chama dicotomia. Só que quando entra o pecado, a Bíblia vai dizer, aleluia, que a presença do Senhor se afasta deles. Então entra agora a tricotomia, que é o espírito, alma e corpo. Você carrega um espírito, você sabia disso? E esse espírito é onde assenta o Espírito Santo. É onde se concentra o teu lado espiritual, que está interligado à tua alma e o teu corpo. Veja que quando a pessoa ela se alinha com o Espírito de Deus, Jesus, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o primeiro homem foi carnal, mas o segundo foi o quê? Espiritual, lá em Romanos 8, salve Deus. O segundo foi espiritual, Jesus foi espiritual. Veja que Jesus foi acusado, esbofeteado, apanhou, sentiu fome. Ele foi sujeito às mesmas vontades que eu e você, sim ou não? E ele carregou o Espírito Santo, sim ou não? Então, peraí. Ele tinha um espírito, ele tinha uma alma e tinha um corpo? Sim. Aonde Satanás ele intenta contra a vida do homem? Na tua alma. Quando um homem ou uma mulher está entregue à concupiscência da tua carne, os desejos da tua carne, ignora a autoridade que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, te concedeu, Satanás passa a governar a alma dessa pessoa. Mas por quê? Porque trocou a autoridade para viver o seu poder de escolha. Quantas pessoas hoje são encorajadas no seu eu, enquanto o Evangelho nos apresenta uma dependência em Deus.
Hoje tem que colocar psicólogo, tem que entrar um monte de áreas da medicina dentro da igreja para mexer com a tua alma. É a alma tentando curar a alma. Escuta, a alma só é curada com o Espírito de Deus. O poder da palavra, a Bíblia vai dizer que entrelaça a junta medula, o corpo, a alma e o E o quê? A palavra continua com a sua essência, com o seu poder e a sua autoridade. Mas não, precisa de homem trabalhar na alma, precisa colocar entretenimento para trabalhar na alma, para agradar, não, querido. Precisa a palavra entrar dentro de você. Precisa a palavra entrar dentro do seu coração. Porque é lá, aleluia, no seu coração, que o Espírito Santo ele te assiste a todo instante. Ele bate na porta do teu coração e diz: deixa eu entrar, eu vou semear contigo, eu vou me ajuntar contigo e trazer o convencimento e a revelação das coisas que são e que não são. O fundamento da igreja e uma das maiores necessidades que as pessoas mais têm dentro de uma igreja é o Espírito de Deus. Se tirar o Espírito de Deus, acabou. Quando ele diz: cresçam na graça e no conhecimento, como você vai amar alguém que você não vê? Você vê Deus? Como você consegue ter uma medida de fé para sentir um amor por alguém que você não vê? Se você às vezes não ama nem quem você está vendo. Quando há o Espírito Santo envolvido nessa trindade santa se unindo a você, existe não só letras que irão transpassar os seus olhos físicos, mas haverá revelação no teu coração de quem Ele é. Qual é o caráter dele? Qual é a medida da exigência que ele tem para mim e para a tua vida? E na medida que nós andamos em obediência, como Jesus, nós sabemos que os resultados finais, eles estão já garantidos, já no início do processo. Ele diz: você nem começou a passar por luta, nem começou a enfrentar guerras. Ele diz: em mim você já é mais do que vencedor. Ele já te dá uma garantia antes mesmo de iniciar algo. Como que pode, né? Ele já te garante, sabe por quê? Porque a Ele foi dado o poder sobre os céus e sobre a terra. Eu não sei se você está entendendo. Você tem luta? Você tem guerras? Muitas, né? Se você colocar Ele à frente, você se tornará alguém mais do que vencedor. E não precisa falar muito, não. Só basta obedecer. Porque por diversas vezes, mesmo sua carne sendo afligida, ele dizia para o pai: pai, aparta de mim esse cálice. Mas se não, olha a condição que ele colocava diante de Deus, a sua oração: mas se não seja feita a tua vontade. A tua alma estava aflita. Deus tem alma? Hã? Sim ou não? Tem ou não tem? Deus tem alma? Hã? É óbvio que tem. Aleluia. E o Verbo se fez e habitou entre nós, seres viventes. Alma, Adão e Eva foi feito alma vivente. Deus ele basicamente fracionou a presença dele entre o Filho e o Espírito Santo. Aí você para e observa. O próprio Deus estabelece: se blasfemar contra o nome de Deus, tem perdão.
Se blasfemar contra o nome de Jesus, tem perdão. Não é só. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem. Agora, o Espírito Santo, ele é inferior a Jesus e a Deus? Não, né? Porque se blasfemar contra ele não tem perdão, é sinal de que ele é uma autoria. E Deus, como fica nessa jogada? Ele é menor do que o Espírito Santo? Não. E Jesus? A Bíblia está dizendo que ele tem poder sobre o céu e sobre a terra. Está fazendo sentido algumas coisas para você? Então, quando Satanás ele olha para você, ele vê uma medida de fé dentro de você. Quando você escolhe parar, você se prostra diante dele. Satanás diz: prostra-se diante de mim, Jesus, me adore que eu te dou os reinos. Escuta. Quando vier a luta, a perseguição, porque você proclama o nome de Cristo, não é para você se curvar a Satanás. Se tiver que cair de joelho, é nos pés de Jesus Cristo. Não é para desistir, porque quando Jesus ele foi experimentado, não vou nem dizer tentado, porque a genética dele era perfeita. Aleluia. Quando Jesus ele foi tentado, ele não se curvou diante de Satanás. Ele permaneceu firme, guardando a palavra no seu coração. Ele não reduziu. Veja só, mesmo ele tendo o poder, ele poderia fazer as pedras virarem pães. A Bíblia diz que a condição dele foi meramente nivelada a nível do homem. Jesus foi um experimento. Ele fez digamos assim, um test drive na matéria física do homem. Ele fez um test drive tendo uma alma, ele experimentou as aflições de alma. Ele viu quais eram os níveis de tentação que poderia ser suportado. Ele testou o nível de tentação, o nível de provação. Ele passou por tudo que você imaginar. Tudo que você imaginar. E no final ele diz que é possível nós suportarmos, para nós sermos fortes, que nele nós seremos mais. Jesus está falando de algo que ele experimentou. Ele está falando de algo que ele passou. Então, quando você se deparar em meio a uma luta, uma guerra, não olha para ela e se prostra, não. Olha para ela e diz: você pode até parecer que tem tamanho, viu? Mas maior é o meu Deus. Maior é o meu? Calma aí. Eu vou lá em casa, no meu quarto de oração, falar com ele. Veja que Saul tinha poder. Mas Davi, por guardar o seu coração, ele carregou uma autoridade. Tira tudo de mim, só não tira a tua presença. José passou por tentação, por lutas. Os irmãos achavam que tinha poder para fazer aquilo que fez com ele. Ele foi levado à prisão, mas uma coisa, de fato, ele preservou, foi o seu coração. Aleluia. Ele dizia assim: pode eu pecar contra o meu? Ele diz, olha a fala do cara: pode eu pecar contra o meu? Olha o quanto ele guardava o coração. E ele se tornou um autor. E Daniel não se prostra ao rei. Daniel não se assenta à mesa, não come das iguarias. Ele se prostra diante da autoridade chamada Yahvé, Deus. Aleluia. E qual foi o resultado? A autoridade foi dada àquele homem. O que o rei Dário fala? A partir de hoje,
ninguém vai mais se curvar diante de Deus nenhum, e sim ao Deus de Daniel. Porque desde que ele aplicaste o coração, as orações dele, a oração do justo, e justo revela a autoridade. Justiça revela a autoridade. Existem dois meios de justiça, dois meios de autoridade. A autoridade que você de fato consuma com as suas ações, com as suas decisões a nível alma, e aquela que vem revelada lá de cima, que é a que te justifica. Quem anda sobre o governo do Espírito de Deus não vive sujeito a ordens, a julgos de homens. Vive sujeito à autoridade suprema, a Deus. Escuta, Naamã tinha poder, mas Eliseu tinha autoridade. Chega Naamã, vem trazer uma carta aqui. O mensageiro dele levou lá para ele, para o seu servo lá. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Deus já está me dando revelação aqui, ó. Meu Deus. Geazir. Espertinho, né? Espertinho. Ele precisava de uma cura. E ele governava uma tropa, soldados, exércitos, sim ou não? Mas quem tinha autoridade? A autoridade quem tinha? Eliseu. Eliseu carregava. Eliseu não precisou nem se colocar diante daquele homem. Ele só mandou um recado. Falou assim, diga para ele para dar 7 mergulhos e ele será curado. Eu não sei se você está entendendo. Quem carrega a autorização de Deus acessa os planos espirituais, acessa as dimensões espiritual. E esse profetiza, esse é autorizado para curar, para libertar e para levar vidas à salvação. Porque quando Jesus diz, a mim foi dado o poder sobre os céus e a terra, Mateus 28, 18, no 19 ele diz, ide e fazei discípulo. Escuta, Eliseu foi discípulo de quem? Elias. Aleluia. E Elias, 1 Reis 18, a Bíblia vai dizer que quando ele está de frente com os profetas de Baal, era 400 profetas de Baal. 450, mais de 400. A Bíblia vai dizer que eles começam a orar para que os deuses deles acendesse o altar deles. Elias olha e fala, bom, tentam fazer aí o altar de vocês, já que vocês dizem que o Deus de você tem poder, tentam fazer aí o fogo descer. Veja que Elias está de boa, mas ele foi elevado a um nível de invocação extrema, ao ponto de Deus intervir ao favor dele. Para quê? Para julgar uma causa. Eles ficam lá mais de 12 horas tentando invocar. Elias ainda tira um barato. Será que esse Deus aí não está dormindo? Tenta mais um pouquinho. Olha só. Você vai entender quem que é esse Deus e o que é a autoridade. Sabe o que Elias faz? Joga água no altar para purificar ainda mais. Para o homem está dificultando, mas para Deus está santificando. Ele faz só uma oração. O fogo desce. Queima o altar. Aqueles homens, 450 homens cercando somente um, começam a olhar para ele e ficar assustado. Veja que o número de 450 homens que parecia ter poder não intimidou um que carregava autoridade.
O diabo, ele não teme quem tem poder, ele teme quem carrega autoridade. Aleluia. Mas sabe o que é incrível? A autoridade revela santidade. Por quê? Porque quando o fogo desce, a Bíblia vai dizer que os 400 se prostram. Não roda. Está julgando, pastor? Não. Não estou julgando. Tem muito fogo estranho. E a falta de santificação de muitos acarretam, sabe o quê? Traços na alma. Aleluia. Escuta. Sabe o quanto é sério uma pessoa pôr a mão na sua cabeça? Sem a autorização de Deus? Você tem noção disso? Você tem noção disso? As pessoas hoje, elas querem sensacionalismo. Elas querem ver, não, sobe aqui. Escuta, o Espírito Santo é sujeito ao profeta. O espetáculo que parece com poder não tem nada a ver com a autoridade. Quem é a autoridade é justificado por Deus. Quem é a autoridade carrega os frutos do Espírito. Eliseu, como autoridade, quando o machado cai sobre o rio, os homens estão ali assustados. O que nós vamos fazer? A ferramenta era emprestada. Aonde caiu ali? Ele pega um graveto, só faz isso. E o machado flutua. Diga, a autoridade revela o poder de Deus. O homem, ele pode ter até uma autorização aqui, concebida por homens na dimensão da tua alma. Mas quando uma autoridade divina por parte de Deus é constituída sobre a terra, ele fala para mim e para você aquilo que ele falou para Abraão. Abraão, os que se levantarem contra você, não se preocupe, eu me levantarei contra ele. Abraão, os que te abençoarem, não se preocupa, eu há de abençoar aquela pessoa. Abraão, os que te amaldiçoar, fique em paz, nem se contamine, deixa que eu tomo conta. É Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu e você, nós somos um, filho. Fica tranquilo porque eu estou na frente das suas guerras. Ló ia ser destruído. Se houver justo lá, tu salva. Aí imagina Deus olhando e falando, rapaz, ó, eu só vou salvar Ló porque eu estou vendo a preocupação no teu coração. Mas o resto vai ficar. Você não precisa nem abrir a boca. Sabe por quê? Abraão levantou de madrugada. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele revela aos seus. Os anjos chegam diante de Abraão e dizem, Abraão, é o seguinte, vai ser assim, 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 assim. Só que Deus, o que ele fez? Ele ouviu a oração, o coração, aonde a oração se concentra. De tudo que se deve guardar. Qual que é o primeiro órgão quando uma criança é gestada? É gerado. Aleluia. Preste atenção, querido. Aleluia. Eu estou falando de governo de homem, alma, e viver governo de espírito. Vontade de Deus. Dentro de um ventre, quando é gestado uma criança, existe 2 DNA dentro desse ventre. O DNA físico e o DNA espírito. Essa criança, quando chegar a um ápice de conhecimento, ela vai ter o poder da escolha. Veja que Deus
quando ele fraciona em espírito, alma e corpo, ele dá ao homem, delega ao homem o quê? O poder de quê? De escolha. E hoje o Senhor, Ele está dizendo assim para mim, diga para a minha igreja, a minha vontade, a minha autoridade sobre a minha igreja é boa, é perfeita, é agradável. Pergunte para eles o que eles querem, poder ou sujeição à minha vontade. É você que escolhe. É você que escolhe. Ele diz para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque a autoridade está acima do poder. A autoridade está acima do poder. As pessoas entram na igreja porque elas querem poder. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Pá, 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 pá. Faz uma lista. Mas não quer obedecer. Pastor, eu estou dentro da igreja. Estou sendo muito abençoado, pastor. Deus tem me abençoado muito financeiramente. Nossa, o senhor não tem nem noção. Tá, irmã? Como é que está a tua vida com Deus? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está jejuando? Não, pastor. Pois é, tu não está caindo no pecado, não. Está caindo na benção, viu, irmã? Satanás tem mudado a estratégia. Só quem vive o governo do Espírito tem os seus olhos. Ele diz, não andeis segundo olhos carnais, porque a dimensão da alma está no seu psique, ou seja, na ligação com o seu corpo. A porta de entrada daquilo que gera concupiscência dentro do homem são os olhos, a boca e o ouvido. Para muitos é loucura servir a Deus, porque não vê. Israel sofre por quê? Povo de dura cerviz, de coração duro. Diga comigo, intimidade revela autoridade. Você quer mais autoridade nessa noite? A Bíblia diz que o caminho para alcançar a autoridade, o princípio é o temor. É o quê? O princípio, ou seja, o começo da sabedoria para quem quer viver um governo espiritual de Deus é o temor. Isaías 11 diz o que no versículo, só me engano, 2? Ao espírito de fortaleza, espírito de temor, revelação, de conhecimento, o espírito de conhecimento, isso. O que mais? Esperança, o que mais? São 6 espíritos que está dizendo lá. Com o Espírito Santo, 7. Conselho, fortaleza, conhecimento, temor. Tem o quê? Temor. Ei, escuta. Quando há temor, isso te puxa para os demais conhecimentos a respeito de quem Deus é. Antes de Isaías entrar na presença do Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta a ele, um anjo, lá em Isaías 6, toca sobre os seus lábios, coloca uma brasa de Atenas na sua boca, retira a sua expiação, ou seja, o seu pecado, e o santifica para quê? Para falar, para levar a palavra, a justiça, anunciar o ano aceitável. Paulo deixa de ser um cara que carregava poder, governava uma tropa, para sujeitar-se, aprisionar a Cristo e se tornar um autor em Cristo. Pedro
Pedro vê o milagre dos peixes se multiplicando ali, ele pesca, vê um milagre. Mas na verdade a isca não era o peixe, a isca era Pedro. Era Pedro que estava sendo pescado, não era o Pedro que estava pescando o peixe. Porque o poder serve para atrair o quê? Vidas, para se tornar discípulo de Jesus. Jesus não ensinou isso? Mateus 26, 28, capítulo 28, versículo 18, 19? 18 e 19? Aleluia. Mateus 28, 18. E me foi dado o poder sobre o céu e a terra. Portanto, ide, fazei em todas as nações, batizando em nome e do Filho. Essa autorização que Jesus delega é para os seus discípulos. Eles estão autorizados a batizar, a fazer discípulo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que a igreja sem o Espírito Santo não é igreja. A igreja é fundamentada no amor. Ele diz em 1 Coríntios 13: de todos os dons, o amor é o fraternal. O amor é o amor supremo, é o dom supremo. Sem o amor, invalida a fé e a esperança. Fé, esperança e amor. Dos três, o amor é o maior. Escuta, eu não amo o que me persegue com o meu amor. Eu amo com o amor dele dentro de mim. É o amor dele revelado dentro do meu coração, que está sendo movido por misericórdia, se compadecendo em favor do meu próximo. Jesus recebe o Espírito e do alto brada uma voz dizendo: este é meu filho que me compraz. Autenticado pelo céu, autorizado pelo céu, revelado pelo céu, justificado pelo céu. O caráter de alguém que vive o governo e a autoridade de Cristo é para aqueles que querem a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. É muito fácil nós levantarmos a mão e dizer: eu quero. Porque, irmãos, para fazer parte da classe do salvo, não é só dizer eu aceito Jesus, não. É não negar a eficácia do Evangelho. É mortificar a tua carne. É trazer a justificativa, que é a morte de alma, para a vida no Espírito. É vivenciar o governo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, ele passa a te governar. Ele governa a sua alma. Ele não diz: ao homem se mantenham irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor, se santificando em espírito, alma e corpo. A ordem é essa, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Tem gente que mete a saia até a canela lá embaixo, mas o coração dá um charco de lodo. É a realidade. Se auto-engana. A Bíblia diz: com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Preste atenção. Não é por falar. É o quanto nós nos tornamos dependentes da vontade dele. É isso que o Evangelho nos apresenta. Se deixar aqui, eu fico falando até meia-noite. Porque o que não vai faltar é palavra. Deixa eu te falar, tem pessoas que estão caindo na bênção. Tem pessoas que estão caindo no poder. Não dá uma de Asaf, não. Para de ficar reclamando da sua vida. Olha lá, ó, todo errado e a vida é uma uva. Olha a minha, um limão.
Meu Deus, está errado essa conta. Ei, não é a matemática, não é sua, querido. A matemática não é tua. O que importa não é o agora. Diga comigo, a oração te prepara para o presente, moldando o seu passado e construindo o seu futuro. Quer ser mais do que vencedor? Só Jesus, querido. Não adianta nem se olhar para mim achando que eu vou mudar a sua vida. Eu não vou mudar a sua vida. Eu não sou esses homens aí que ficam usando do poder para tirar vantagem de ninguém. Eu não preciso disso não, querido. Eu estou aqui igual João Batista, dizendo, estou preparando o caminho para ele. E estou dizendo, o caminho é árduo e já era. Eu não vou ficar inventando história nem roda. A Bíblia já está aqui, ó. A palavra já está aqui, ó, revelada. Glória a Deus, meu Deus. Pozinho aqui. Não, aqui eu cuido, irmão. Uma vez, não sei quem foi, ia colocar um negócio em cima da Bíblia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Bota aqui na minha mão, mas não põe em cima da Bíblia, não. Porque é sagrado. Temor, irmão. É muito sério. É muito sério. A Bíblia diz que isso aqui, ó, é como uma espada penetrante na divisa do espírito, alma e corpo. A transformação vem daqui, ó. Se há um milagre envolvido, é sinal de que o céu está querendo despertar um milagre maior chamado arrependimento nos vossos corações. Mas para quê, pastor? Para alcançar a plenitude, a retidão, o Espírito do Senhor sobre a tua vida. Porque o que você precisa não é ser preenchido com seus sonhos, é ser preenchido com arrependimento para que o Espírito da verdade repouse sobre você e ele resplandeça a glória, trazendo a você o verdadeiro sentido para uma vida. Você acha porque sua vida está um pouco difícil que Deus não está envolvido na causa? Querido, o cara tinha tudo, diz, tira tudo, mas não tira a tua presença. Foi essas palavras de Davi. Ele entendia, ele reconhecia, ele enxergava, ele ouvia a Deus com o seu coração. Por isso que muitas pessoas não têm medida de fé, Alex. Porque elas querem ver para crer. Mas o processo bíblico, o processo divino, a revelação revelada de Deus, a palavra revelada de Deus, vai na contramão daquilo que a sua alma deseja. A sua alma não quer jejuar. A sua alma, o DNA corrompido, adâmico, não quer que você ora. Não quer que você esteja na igreja. Não quer. Paulo diz, é uma guerra entre carne direto. Essa guerra, irmãos, ela começou desde o princípio da criação. E ela está se estendendo. Até sei lá quando. Ah, pastor, você é pré ou pós? Tribulação. Irmão, seja pré ou pró, eu quero estar preparado. Você quer saber de pré ou pró ou pós? Não. O negócio é estar preparado, rapaz. Com pré ou com pós, nós estamos lá. Firmes, firmes, firmes na promessa de Jesus, ó. Firmes, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Aí pronto, fechou a conta. Está preocupado com o que vai acontecer? Irmão, estou preocupado com agora, vou ficar distraindo com amanhã. Ó, busca a revelação e o entendimento daqui, ó, e não daqui, ó. A alma enganosa, a Bíblia diz. O coração do homem é o quê? Mas um coração nascido da água e do Espírito não é enganoso. De lá procede a vida.
a Bíblia diz. Por isso o novo nasce. O novo o quê? A sua alma nasce de novo? Hã? O seu corpo nasce de novo? Mas o seu espírito nasce de novo. O Espírito de Deus assenta sobre o seu espírito. Eis que tudo se fez novo. E se tornou uma nova, mas regenerada em Cristo. Agora sua patente é maior, é filho. Porque é lavado, remido, purificado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Você sabia que quando o homem ele deita com a mulher, eles vão conceber. O sêmen, ele é sangue branco, você sabia disso? Você sabia que sangue no mundo espiritual é uma moeda de troca? Satanás barganha, você sabia disso? O que Jesus derramou lá? Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que no sangue de Jesus há. E o engraçado, né? O primeiro órgão que forma numa gestação é o coração. Ele precisa do quê? Forte, né? Meu Deus do céu. Presta atenção, irmãos. É muito sério isso. A gente já vai finalizar. As pessoas que riscam o seu corpo, tatuagem, as pessoas que estão se cortando com depressão, feridas na alma, elas estão abrindo legalidade no plano espiritual para Satanás acessar a sua alma e viver o governo dela. Muitas pessoas já perderam a autoridade de Cristo e estão entregues a Satanás. Satanás diz: curve-se diante de mim, que eu te darei todos esses reinos. Por quê? Porque a mim foi dado. Cuidado para você não perder sua autoridade em Cristo e não entregar por besteira. Sabe por quê? Satanás pega o domínio. Você sabe por que Judas ele traiu Jesus? 30 moedas. O texto diz, né? Pior foi para aquele que o traiu. Derramaram o sangue de Jesus, mas e o de Judas? A morte. Ele se enforcou. A morte é sinal de quê? Sangue derramado também. Sangue é vida. Você sabia disso? Sangue é o quê? Vida. Por isso que ele diz: multiplique. Caim, o bem que queres o bem que deves não queres. Vigia para não derramar sangue do seu irmão. O sangue dele vai demarcar você. E aqueles que vier contra você 7 vezes pior será afligido. Preste atenção. Pessoas estão trocando a sua alma atrás de poder aí fora. Elas fazem pactos com seu sangue. Elas derramam sangue de animal para fazer alianças com Satanás, para adquirir poder e riqueza na terra, entregando a autoridade que Cristo constituiu na cruz. E o nosso Redentor, ele alcançou na cruz e nos deu. Cuidado com o poder. Tem muitas pessoas à frente de obra aí no mundo que já se corromperam faz tempo, por causa do poder. Sinal de igreja grande não é sinal de que Deus está envolvido, é sinal que tem poder, intelecto humano, estratégia humana envolvida. Por isso que Deus freou os que estavam construindo a Torre de Babel. Aleluia. Sinal de igreja pequena não é sinal de que Deus não está envolvido. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem que andar segundo o que os nossos olhos vê, mas segundo os fundamentos e a revelação que vem do alto sobre as nossas vidas. Busque em Deus aquilo que de fato você necessita e não quer, porque o seu eu, o seu querer vai buscar poder. Mas se você for buscar em Deus e a Deus, você vai se render à vontade dele
e vai receber a autoridade dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O poder, alguém pode pôr a mão e transferir uma unção. Mas a autoridade é só com intimidade, com busca. Uma pessoa com autoridade, quando manifesta um demônio, você vai lá, solta a alma dessa pessoa. O diabo tem que respeitar. Uma autoridade. Pessoas que têm autorização para mexer nas estruturas espirituais. A Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ao teu favor. Ao teu favor também. Vai fazer um favor para mim? Para o reino. É recíproco. Amém? Quem pegou nessa noite sua porção? Se coloca de pé. Escuta, o pecado, ele rouba a autoridade do homem. O pecado rouba o quê? O diabo, para ele tirar a autoridade de um homem, ele precisa acessar os seus pecados. Você sabia disso? Quanto mais você se entrega ao pecado, mais autoridade o adversário está tendo sobre a sua vida, sobre a tua alma. Mas, Senhor, em teu nome expulsei, em teu nome fiz isso e aquilo. O próprio Jesus que morreu por amor vai dizer assim, ó: maldito, eu não te conheço, aparta de mim. Tu queria poder, mas não queria relacionamento. Tu queria poder, mas não queria a autoridade. É muito sério isso. A gente vai aprendendo com Deus, vai aprendendo com o Espírito Santo, e a gente vai se moldando ao ponto da gente andar segundo a vontade dele, porque muitas das vezes, irmão, nem tudo que é uma atitude boa, de fato Deus tem parte, viu? Saul, ele trouxe o rei, animais, e dizia que era para ofertar para Deus, mas Deus diz: não toque em nada, eu não quero nada. Sacrifício sem vida com Deus se torna alguém vão. E ele nos ensina que o maior sacrifício pós Jesus naquela cruz em favor das nossas vidas é a medida que nós estendemos ao nosso semelhante. Antes de ir lá ofertar algo no meu altar, volte e reconcilie com o teu próximo. Não é só fazer, não. Deve obedecer. É Bíblia. A gente não precisa provar nada para dizer que Deus é nas nossas vidas. Né? A gente não precisa disso. Só precisa obedecer, porque no tempo certo Ele justifica cada um. Uma pessoa hoje, eu entrei no estabelecimento para comprar um salgado para comer. E eu fiz o pedido, aí chegou essa pessoa em seguida. Não, essa pessoa já estava lá. Quando eu entrei, pedi o salgado. Essa pessoa: oi pastor, tudo bem? Tudo, tá. Essa vai, conversa vem. Lembrando, uma pessoa, ó, do evangelho, ó, antigo do evangelho, eu acho que vai ser consagrado num tempo breve a pastor, porque o Senhor já me trouxe a revelação. Ele me olhou como uma autoridade. Ele me respeitou como uma... Escuta, primeiro surgiu Jesus como autoridade, para replicar os demais que estavam reverenciando a ele a autoridade.
A autoridade não se recebe se não houver a aplicação. E o que ele nos ensinou em Romanos 13? Sujeitem ao que, igreja? A autoridade. Mas no versículo 7 ele diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, a quem honra. Muito sério isso. Que a autoridade vive embaixo do governo de Deus, mas se sujeita também aos seus líderes para que tu cresça. Porque o que ele nos ensina é: se repreender um tolo e ele não der ouvido, ignore, para que não entre em conflito. Mas se porventura for sábio, vai ouvir e se tornará alguém mais sábio ainda. É isso. A gente precisa aprender a ouvir. Principalmente quando Deus, Ele quer falar. Tem muita gente que não dá certo na vida, não dá bem. Por quê? A Bíblia diz que desobediência é pecado de quê? A rebelião é pecado do quê? É equiparada a pecado de quê? Feitiçaria. O que é rebelião? Se rebelar na oposição daquilo que está sendo dito. E ele está dizendo, em todas as esferas, na dimensão física e espiritual, há uma hierarquia constituída por Deus. Nós temos que estar embaixo disso. Para que o quê? Para que nós crescemos em autoridade, para que Deus julgue a nossa causa na sua reta justiça. Tá entendendo? Não sei se você já topou aí, mas irmão, é tanta tribulação aí fora. E é mulher orando por um macho que é casado. Tem gente que pega uma foto, pastor, ora aqui. Aí tu olha, é casado esse homem aqui? Não, vou orar não. Orar não. Você está entendendo, irmãos? Lembra de Baal? Ele tinha o quê? Poder. Tinha poder ou não tinha? Mas havia uma autoridade suprema que parou ele. Preste atenção, irmãos. Vigiem, irmãos. Vigiem. Estendam as vossas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Senhor, de nós não sairia nada se não fosse revelado do alto e não viesse do Senhor, Pai. Senhor, o que eu peço a Ti nessa noite é: ajude os nossos companheiros de fé, para que eles possam também, Pai amado, partilhar, Senhor, meu Deus, do mesmo cálice que nós tomamos diante para com o Senhor. Eles possam vivenciar, Senhor, meu Deus, tudo que o Senhor tem separado sobre a vida deles, para que eles combatam o bom combate e vivam, Senhor, o governo do Teu Santo Espírito, para que venha a evidência do Teu ano aceitável. E venha também, Senhor, meu Deus, como o Senhor disseste na Tua palavra, o Senhor conhece todos os desejos que há no nosso coração. Eu bem sei, Pai, que a gente não precisa nem sequer abrir a boca, que o Senhor concede os desejos que são lícitos em favor das nossas vidas. Pai, aquilo que coopera para o Teu reino, eu peço ao Senhor, peço a Tua autorização para profetizar. Que haja novidade de vida sobre essa vida, Pai. Se Satanás tem tentado parar, Senhor, algo na vida dessa pessoa, que nessa noite Satanás seja parado, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem que seja parada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha só,
Abra os seus olhos rapidamente. Olha aqui para mim. Deus vai derrubar muralhas contra a vida de pessoas aqui nessa noite. Você crê? Mantenha suas mãos pro alto. Feche os teus olhos. Vai vir como um vento impetuoso que assoprou toda a casa. E a casa foi cheia. Só que o Espírito de Deus, ele assopra sobre a tua face nessa noite. E derruba as muralhas que estavam tentando te parar. Isso é Deus entrando na vida de pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que vai cair sentado na cadeira aí, ó. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que vão cair sentado na cadeira aí, ó. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida a liberdade em Cristo. Satanás, pega o que é seu e deixa essa alma agora, em nome de Jesus Cristo. Eu dou só uma ordem, vou contar até 3. 1, 2, 3. Agora. Isso. Isso. Segura aí que vai cair aí, ó. 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 Solta. Em nome de Jesus Cristo, agora. Eu disse agora. Solta. Isso. Solta. De uma vez agora, em nome de Jesus Cristo. Solta. Agora. Agora. Eu disse agora. Solta. Isso. Ao anjo de Deus. Aqui está cheio de anjos. Aleluia. De Deus. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito e ao teu favor. Aleluia. O anjo de Deus põe a espada bem no tórax dessa pessoa. Na divisão da alma, aonde Satanás tem operado. Satanás, solta essa alma agora. O anjo do Senhor pode pôr a espada entre a junta, a medula, o espírito e a alma. Agora. E o corpo. Agora. Solta. Em nome de Jesus. De uma vez. A resistência é quebrada. Você que entrou na genética dessa pessoa, na gestação da mãe. Quando a mãe estava gestando, veio sentimentos ao contrário. Você que assoprou no ouvido dessa mãe, dizendo, tira. E agora, como que você vai fazer para criar? Aborta. Você que queria derramar o sangue inocente. Solta essa alma, vai. Você que entrou aos 6 anos de idade nessa alma, vamos. Solta. 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 Perdeu. Hoje, a autoridade de Cristo entra em favor desta alma. Agora. Tira suas garras imundas dessa pessoa. Eu disse agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isso. Vai, pode empurrando o anjo do Senhor com a espada. Vai empurrando. Vai empurrando. Vai empurrando. Vai empurrando. Isso. Põe sentado na cadeira. De uma vez. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Quem tem autoridade não faz barganha com Jesus. Aleluia. Jesus, eu uso a autoridade que tu me deste. Agora, eu decreto, solte a alma dessa pessoa. Saia do sangue dele agora. Vamos. Isso. Veja só.
eu vou falar pela última vez. E é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o poder foi dado no céu e na terra. Solta ele agora, em nome de Jesus. Agora. Perca suas forças agora. Seja livre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abre só um pouquinho a porta aí. Isso. Sai agora. Vai. Sai. 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 Do primeiro ao último, do menor ao maior. Sai. Sai. Segura que ele vai cair de uma vez. Sai. Descola da mente dele. Vai. Do primeiro ao último, do menor ao maior. Em nome de Jesus. Sai. 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 Nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A alma dele hoje é subjugada segundo o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu coloco em liberdade em nome de Jesus. Isso. Devolva a alma dele. Isso. Vocês voltem para o calabouço. Lá é lugar de vocês. Não é lugar da alma dele. Isso. Isso. A partir de hoje eu não quero. Não aceito. E eu determino. Vocês não têm mais poder para acessar a mente dele. Em nome de Jesus, Satanás. Hoje a alma dele é entregue a Jesus. Hoje eu resgato a alma dele em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E tiro das garras de vocês, das prisões que vocês têm colocado. Quando eu tirar as minhas mãos, voltem para o abismo. Fiquem trancafiados lá até a eternidade, até o dia do juízo, até o dia do trono branco. E nunca mais retorne em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai. Sai, em nome de Jesus. Sai. 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 Tá sentindo o que agora? Paz. Tava apertado o peito. As pernas tremendo e eu tava sentindo um sufoco, um aperto no peito, como se fosse uma pressão. Travar aqui tudo. E agora? Paz. Paz. Olha aqui. Alguém aqui, pastor, minhas pernas ficou tremendo. Levanta a sua mão. Minhas pernas ficou tremendo. Alguém? Estou sentindo tontura. Alguém? Não? Amém? Então estão todos abençoados, amém? Estenda as vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós e todos dizem. Estão todos abençoados, vão com Deus.